O Zubeldia. O São Paulo ontem venceu o Tajeres por 2-1. O jogo foi duro, dificílimo. 2-1 com um golaço do Luciano. E a galera fala, não vamos falar da xenofobia? Não vamos falar? Vamos falar da xenofobia sim. Assim que o Arnaldo voltar, a gente fala um pouco do jogo. Mas, Casão, 2-1 para o São Paulo. Daqui a pouco a gente fala sobre a questão do Bobadilha, que a gente vale também. Mas o fato é que o Luciano salvou. Olha o Arnaldo aí, tá de volta. Arnaldo, você está nos ouvindo? Sim! Falando... Agora sim. Então eu vou para você. A gente estava falando aqui, ia começar a falar sobre a vitória do São Paulo sobre o Tajeres, 2-1, jogo duríssimo. O São Paulo venceu, e aí a galera estava falando, vocês não vão falar da xenofobia, vocês vão falar do Bobadilha, vamos falar sim. Mas antes, para separar os assuntos, queria te ouvir sobre o jogo. 2-1 para o São Paulo está classificado. Pode ter a segunda ou terceira, né, melhor campanha entre todos os times da Libertadores. Que tal? Eu acho que a fase de grupos do São Paulo é muito boa, né? Ela não é espetacular como a do Palmeiras, mas ela está quase ali. São 14 pontos, né? E agora, sob o comando do Zubeldia, 14 jogos de invencibilidade na Libertadores, né? Desde que ele assumiu na Libertadores do ano passado, né? É um time que é bem diferente do Corinthians, né? É um time que tem uma mobilização natural, é um clube que tem uma mobilização natural para esse tipo de torneio. Do torcedor ao gandula, né? E isso contagia. E o técnico é especialista nesse tipo de torneio. E mesmo jogando com 11 desfalques, né? Uma formação completamente nova, ontem, acho que o São Paulo fez uma partida ok, controlou o jogo. Diante de um adversário que iniciou a partida jogando pelo empate, porque o empate levava o Tajeres ao rebolo, a terceira colocação. E no segundo tempo, quando o Alianza Lima entra em vantagem lá no jogo do Paraguai contra o Libertad, o Tajeres se lança ao ataque, porque daí só a vitória interessava ao Tajeres. E o Zubeldia fez 3 alterações aos 15 do segundo tempo por conta do desgaste dos jogadores, né? São Paulo jogando 3 competições com elenco curto. E aí as substituições deram bastante resultado. O Luciano entrou muito bem no jogo, muito bem, mas muito bem mesmo. Não foi só o golaço, né? Ele deixou o Rian na cara do gol, quase fez um outro golaço de média distância. E aí definiu o jogo. E o São Paulo vai ter essa... Só perde a segunda melhor campanha geral se o Central Córdoba do grupo do Flamengo golear a LDU em Quito, né? O que é pouco provável. Na Libertadores o São Paulo está bem, ele está classificado na Copa do Brasil. A questão é o brasileiro, a frente tripla, que evidentemente o clube não tem, o elenco não tem condição de lidar com 3 frentes. Não tem jogador suficiente para 3 frentes, né? O Danilo falou qual vai ser a janela do Corinthians no meio do ano. A janela do São Paulo a gente sabe. A janela do São Paulo não será janela, né? Provavelmente mais saídas do que uma eventual entrada. E é assim que o São Paulo vai para o segundo semestre. Até lá tem 2 jogos no Brasileiro para tentar se reabilitar minimamente para não entrar na zona de rebaixamento. Curiosamente, os adversários são Rogério Ceni do Bahia e Fernando Diniz do Vasco, né? Não deixa de ser curioso. E aí, eu acho que a questão do Zubeldia, tudo do Zubeldia ontem, os prós e os contras estavam escancarados, né? Ele é um técnico que consegue armar bem os seus times, mesmo com poucos treinos. É um técnico que consegue mobilizar muito bem esse time para determinadas situações. É um técnico que na beira do campo ele contagia, faz parte da energia do time. E é um técnico que consegue se controlar e é suspenso toda hora. E quando ele não está, o time não ganha. Então temos um problema, né? Porque ele não estará contra o Bahia, suspenso, e não vai estar sobre o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores fora de casa, seja contra quem for. Esse é um problema que é muito semelhante ao do Abel Ferreira, mas com uma diferença.
O Abel Ferreira, ele foi, ao longo do tempo, notando que ele teria que fazer algo para não estar ausente em todas as partidas. E acho que aí ele modulou um pouco o comportamento e a comissão técnica dele também agiu para diluir esse alvo, né, das reclamações e participações na beira do campo. Quando ele não está no comando do time, o comando dos auxiliares, ele tenta manter a mesma energia, mas o Danilo sabe. Eu vou fazer a pergunta para o Danilo. O Abel fez falta no banco contra o Flamengo? Eu imagino que sim, né? Então, assim, não é também desculpável, mesmo por um treinador que já tenha vencido tudo, que não é o caso do Zubeldia no São Paulo, não estar em momentos importantes. Para mim, teve muito da ausência do Abel no Palmeiras e Flamengo no final de semana passado, né? E também uma outra questão, e aí que o Danilo também se acostumou, porque o Abel já está há bastante tempo, o Zubeldia está passando de 1 ano. Ontem o Zubeldia na coletiva foi Abel. Ele normalmente não é Abel, né? Ele não gostou das primeiras perguntas, que eram óbvias e obrigatórias, se inconformou, vocês não vão falar do jogo, tal. Parecia o Abel, só que em castelhano e não em português, numa atitude mais de confronto do que de explicação que ele normalmente tem na coletiva. Isso também me chamou a atenção. Mas aí a diferença principal também, eu acho que o que acontece com os dois técnicos. Um clube, o Palmeiras, tem um comando que respalda o treinador em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Estando o Abel certo ou não, e aí a gente pode discutir se isso é legal ou não. Mas o respaldo ao Abel é incondicional. O outro clube não respalda minimamente o treinador. Pelo contrário, o treinador fala pelo clube, porque não tem ninguém no clube falando. Inclusive sobre o caso do Bobadilha, né? Não tem uma patente do São Paulo que tome a frente de nenhum assunto. Então, o Zubeldia tem que falar sobre tudo, sempre sem respaldo algum. E ele, evidentemente, para mim, demonstrou na coletiva, está por um fio. Porque é, de fato, um massacre. Ele já tem que lidar com essas questões de oposição ou não da torcida, da crítica especializada, mesmo tendo um trabalho, para mim, bastante interessante diante das dificuldades. Mas num clube que não tem comando, ele acaba sendo um alvo fácil para as coisas boas e para coisas ruins, né? Então não tinha ninguém do São Paulo, para falar sobre a questão do Bobadilha ontem, por exemplo, né? No começo da coletiva de ontem, Danilo, ele foi perguntado sobre 2 assuntos que não tinham a ver com o jogo, com o campo em si. Até tive, e ele não gostou das 2 perguntas, e depois tentou pautar o que a imprensa deveria perguntar, o que não cabe a ele, uma atitude realmente péssima. E a primeira pergunta foi sobre as expulsões dele, o quanto ele faz falta e tal, até com números. Você foi expulso não sei quantas vezes, sempre que você não é expulso, seu time não ganha e tudo mais e tal. E ele não quis responder. Falou, não, minha equipe é boa e tal, e tá tudo certo, não sei o que lá. Foi isso, essa a resposta dele. Evidentemente que ele faz falta e acho que talvez ele não queira refletir sobre esse assunto. Sem dúvida. Ontem o Zubeldia foi muito mal. Ele não tem nenhum direito de querer pautar nenhum jornalista. É exatamente a mesma coisa que eu falo para todos os outros técnicos que tentam pautar e tentam dizer qual é a pergunta. O técnico tem o direito de não querer responder. Se ele quisesse falar, eu não quero falar sobre isso, beleza, seria ruim, mas ao menos seria educado. O jeito que o Zubeldia se portou ontem foi muito ruim. E vamos lembrar, não foi a primeira vez. Ele já tinha brigado outra vez na coletiva com o Gabriel Sá, né? Outro nosso companheiro jornalista, e de uma maneira bem grosseira também, de uma maneira que expôs bastante o jornalista. Então não é o primeiro episódio, já não dá para a gente falar que é algo isolado. O Zubeldia, que começou com um belo personagem, já tem alguns episódios para a gente criticar bastante, porque é uma atuação muito ruim de um treinador que sim, para mim, faz um grande trabalho, mas que não dá para isolar esse caso. Inclusive a média de suspensões do Zubeldia comparativamente com jogos, né?
é até superior ao Abel em relação à suspensão, expulsão e cartão, quando a gente coloca o jogo. Tem um pouco disso, porque o Abel foi se adaptando com o tempo e percebendo como seria, mas a gente tem que lembrar que o Cubeiras e o Gruezo, né, que é o outro auxiliar do Zubeldia, também já tomaram cartões e também já foram expulsos. Então também não é algo que seria novidade se o Zubeldia percebesse esse revezamento que ele pode fazer com seus auxiliares. Então, assim, realmente uma atitude muito lamentável. Até porque, como disse o Arnaldo, eram perguntas obrigatórias. O técnico ser suspenso de novo, ele já não vai pegar, já não vai estar no banco no próximo jogo do Brasileirão. E já é desfalque com 60 dias de antecedência para as oitavas de final da Libertadores, que vão ser disputadas só depois do Mundial. A gente já sabe que o Zubeldia não estará no banco de reservas. É óbvio que essa é uma pergunta a ser feita. E é óbvio, até porque o desempenho do auxiliar dele na beira do campo contra o Mirassol foi altamente contestado. É óbvio que ele tem que responder sobre isso. E a gente não tem mais o dia a dia, a coletiva de imprensa, aquele treino que pode perguntar. Não, a única oportunidade de perguntar para o técnico é no pós-jogo. Então o técnico tem que estar preparado para responder todo tipo de pergunta. Ele não pode querer pautar, não pode querer falar o que cada um vai fazer. E sobre o ato de xenofobia, que também era uma pergunta obrigatória, se ele falasse que não tinha visto, que não deu tempo de conversar com Bobadilha, ok, mas ele tem que esperar a pergunta ser feita e tem que entender a importância. É algo muito importante. A gente vive aqui no Brasil num contexto de lutar contra racismo, xenofobia, contra esse tipo de coisa. Então ele teria que entender a importância da pergunta, não poderia tentar fugir. De novo, o trabalho do Zubeldia na beira do campo é excelente, eu acho muito bom, mas fora de campo ele já está vacilando bastante.